Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Maria Vitória, eu sou de Programação 2 e eu sou do segundo grupo, né, do projeto de extensão ministrado pelo professor Ruben. E hoje eu vou dar continuidade a funções da biblioteca padrão. José trouxe na primeira a biblioteca que a gente mais usa, né? Que é a principal, basicamente. E hoje eu vou trazer aqui de outras três também que são muito comuns, tá certo? E essas três são stdlib.h, math.h e time.h. Ok. Começando pela stdlib, que eu acho que é a segunda mais usada. Só para contextualizar aqui como é que vai funcionar essa segunda aula, vai ter uma primeira parte teórica e após isso eu vou mostrar para vocês um código utilizando as funções que eu falei aqui, dando alguns exemplos, claro, para a gente poder se situar melhor. Pronto, falando agora da stdlib.h, é basicamente funções envolvendo alocação de memória, controle de processos e conversão. Eu vou dar alguns exemplos das funções que tem em cada um desses tipos de função. Começando pela conversão de tipo, que é conversão de tipo, né? Tem a TOF, tem a TOI, tem a TOL, tem várias outras que é basicamente converter de uma coisa para outra. Por exemplo, a TOF converte de string para float. E tem várias outras por aí que faz a conversão. Eu vou falar agora sobre o tipo de geração de sequência. O que é geração de sequência? Essa geração de sequência é nada mais do que sortear. São funções que sorteiam. E dos exemplos que a gente tem dessas funções é a rand e a srand, que geram números aleatórios. Ou seja, em uma função de sorteio, em um programa de sorteio, na verdade, são essas as funções que a gente chama para sortear os números desejados, certo? E esse, inclusive, é o exemplo que mais para frente eu vou estar mostrando para vocês. Falando agora de alocação e liberação de memória, nós temos malloc, calloc e realloc. Esses são eles alocam memória no heap. H-E-A-P, heap. Não sei se é dessa forma que fala, mas é dessa forma que escreve. E tem o free, que é a liberação de volta dessa memória que foi realocada, que foi alocada no heap. Falando agora de controle de processos. Quais são os controles de processos? O mais comum, que é o que a gente mais usa, é o exit, que termina a execução de um programa. Tem o abort, que força o término dessa execução desse programa. Tem a system, que executa um comando externo ao programa. E tem várias outras, entendeu? Que não são mais comuns, mas que também a gente pode usar. Tem também algumas funções matemáticas, apesar de não ser uma biblioteca focada em matemática, como é a segunda, podem ter sim funções matemáticas, como a div, que serve para dividir números inteiros. E é isso. Partindo agora, usando esse gancho do div, tem uma biblioteca específica para funções matemáticas. E ela é a math.h, que traduzindo é matemática. Math é matemática em inglês. E ela é para funções matemáticas, como eu já falei aqui diversas vezes. Funções sendo essas, podendo ser trigonométricas, podendo ser operações aritméticas, podendo ser várias outras ferramentas matemáticas que podem nos auxiliar para criar programas matemáticos. Falando alguns exemplos das funções que a gente tem, nós temos floor, que arredonda para baixo, a cell, que arredonda para cima, é o mesmo da floor, só que depende do tipo de arredondamento que você quer. Por exemplo,
Se o número, vamos dizer que vai ser uma raiz quadrada. Aí a raiz quadrada de um número quebrado, aí vai, por exemplo, dar 2,13, 14, 15, 16. Aí se você botar o for, ele botaria 2,12, por exemplo. Se você botar o seu, 2,14. Ele serve para arredondar as casas decimais desse número, entendeu? E tem várias outras funções, como eu acabei de citar a raiz quadrada, tem a SQRT, que é a função que realiza as operações de raízes quadradas. Tem a POL, que é de potenciação. O diferente, que a gente vai em outras aulas mostrar utilizando ela, é que tem que colocar a variável e o expoente, né? Porque, por exemplo, a raiz quadrada, você já sabe que a raiz não é raiz cúbica, não é raiz à quarta, é raiz quadrada. O POL você tem que especificar qual é o expoente, se é o quadrado, se é o cubo, se é a quarta, se é a quinta, você tem que especificar esse expoente. Como eu falei, tem também as funções trigonométricas, seno, cosseno e tangente, que é muito utilizado, né, por exemplo, para criar uma calculadora, um programa de calculadora, um programa que você deu o ângulo e ele deu cosseno, ou deu o ângulo e ele deu a tangente, sabe? E outra função também muito utilizada é a do log. Tanto o logaritmo natural, que é só o log, tanto o log na base 10, que é o log 10, que é o log 10. Falando agora, partindo para a última biblioteca que a gente vai estar falando hoje, tem a time.h, que é uma biblioteca muito importante para manipulação de unidades de tempo. Que unidades de tempo são essas? Mês, dia, hora, ano, minutos, segundos, a unidade de tempo que você desejar. Depende do que for requerido no programa, depende do que você quiser programar. E a partir dessas funções fornecidas é possível obter várias coisas, como por exemplo, a data e a hora retornadas pelo sistema. É uma biblioteca muito boa, muito funcional em termos de controle de execução do programa por intermédio do tempo, no que diz respeito às ações e operações que tem como referência essas datas e essas horas, podendo ser minutos, segundos, enfim, como eu já falei. Os exemplos que eu trouxe aqui é o clock_t, que é uma variável que tem por finalidade armazenar valores relacionados a pulsos de clock do processador, como é fornecido pela função clock. Ou seja, o clock_t é uma variável da biblioteca .h, time.h. O time_t é uma variável que armazena os valores relacionados à data e hora em uma única variável. E, portanto, existem funções específicas para operar com essas variáveis, como o makeTime, o seeTime, entre outras que recebem time_t como parâmetro ou retornam valores do tipo time_t. Eu separei aqui também pra gente um código de um sorteador de um número. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou mostrar o que é que ele imprime pra gente, o que é que o printf mostra pra gente depois do comando dos dados, e a gente vai discutir um pouco sobre. Aqui, como eu estou mostrando, uma coisa muito importante é que na maioria dos programas não se utiliza só uma biblioteca, como é no caso desse, que apesar de ser um programa muito simples, que é só um gerador de número aleatório, ele utilizou a stdio.h, a stdlib.h e a time.h, sabe? Então é muito importante a gente saber que vai sim utilizar diversas bibliotecas. Até porque não existe uma biblioteca com todas as funções disponíveis. A gente tem que utilizar algumas para poder chegar no resultado esperado. Pronto. E essa, a gente usou o srand, lembra que eu falei na stdlib, que tem sim um gerador, uma função que gera números aleatórios, e dentro da stdrand tem o time,
que é a função do time.h. Ou seja, esse programa gera um número aleatório toda vez que for executado. A gente tem aqui um do while, que, para quem não sabe, ele vai executar o que está dentro da chave do do, enquanto os requisitos do while forem aceitos. Ou seja, ele vai gerar um número entre 0 e 99, por isso que ele bota que a, que é a variável que a gente definiu na main, é igual ao rand, que é outra função da stdlib, tá ali entre 0 e 99, que tem 100 números, por isso 100, contando o 0 e contando o 99. E ele vai fazer isso enquanto o quê? Vai fazer para sempre? Não. Ele vai sortear até que A não seja um dos números que eu defini. Ou seja, 10, 50 ou 1. Vai sortear qualquer número menos esse. Entendeu? E no final ele vai printar pra gente o resultado desse sorteio. E assim, gente, não precisa se limitar a esse programa. É muito importante, enquanto a gente estiver aprendendo as bibliotecas, que vocês vá tentando, de acordo com as funções, criar programas para ir se habituando com ela, para enquanto der os erros, você consertar os erros para no futuro, quando pegar um exercício, quando pegar um programa numa empresa, você saber como consertar esse erro, sabe? E após todo esse programa feito, gerou aqui alguns valores. A primeira vez que eu sorteei deu o número 29. Perdão, gente. A primeira vez que eu sorteei deu o número 29. Cumpre o requisito? Não é 1, como a gente especificou aqui, não é 50 e não é 10. Cumpriu o requisito. O segundo número sorteado, isso aí, cada vez que eu sortear, eu escolhi que sortear. Cada vez que eu executar o programa, eu escolhi que sorteasse uma vez. Poderia ser que eu quero que sorteie 5 números a cada vez que eu executar o programa. Poderia ser também. Isso varia de acordo com a necessidade, né, de quem estiver fazendo. Sorteou 4 números, 42, 74, 95 e 29. Será que nosso programa está realmente certo? Porque ele pode rodar e não está cumprindo o que a gente quer. O que é que a gente queria? A gente queria um programa que gerasse números aleatórios que não fosse 10, 50 e 1. E foi o que aconteceu. Então é isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês estejam estudando o assunto. Eu espero que vocês estejam pegando todos os conhecimentos dos grupos e conseguindo, né, trilhar o caminho de vocês na linguagem C. Nas próximas aulas, nós iremos trabalhar com programas mais complexos, utilizando mais bibliotecas e mais funções. Espero que vocês tenham gostado da aula e é isso.